que a vida devocional, ou seja, as disciplinas espirituais, elas são parte do caráter cristão, né? Não é algo opcional, não é algo... discípulo, vem de disciplina, a própria palavra tem a ver com ser discipulado, disciplinado. E Jesus ele fala no Sermão do Monte, quando você orar, vai para o teu quarto e fecha a porta ao teu pai que vem em secreto. Então, perceba que Jesus ele diz, quando você orar, quer dizer, é pressuposto daquela audiência judaica, daquela audiência, né, que pressupõe ali o Antigo Testamento. E quando vocês orarem, quer dizer, é algo óbvio que nós temos que orar, porque o judeu ele acordava, ele recitava Shema, ouve Senhor Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amará de todo o coração, alma e entendimento. Então, a cultura judaica, quando a gente vê o Antigo Testamento, desde Gênesis 4, fala assim que desde Enos começou a se invocar o Senhor. E aí a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro vai falar de orações, tem um livro de Salmos que nos ensina a orar, tal. E aí quando vem Jesus, né, na vida cristã, então, e quando vocês orarem, e a Bíblia vai falar desse momento nosso com Deus, existem momentos coletivos, existe a devocional, a oração coletiva. Pedro e João, Atos 3, eles tinham um horário às 3 da tarde, eles foram lá orar no templo, e na Porta Formosa teve um milagre, mas Jesus em Marcos fala que ele acordou mais cedo e foi orar sozinho. Jesus tinha esse momento sozinho. Ele levou no Getsemane os 3 discípulos, mas ele se afastou e orou sozinho. Então, Jesus não só ensinou sobre esse momento nosso, a sós com Deus, como ele viveu isso também. E aí, em 2000 anos de tradição cristã, de igreja cristã, lembra que nós temos 3 braços principais da fé cristã no mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Cristã Ortodoxa no Oriente, e nós que somos de uma tradição protestante, que nasce na Reforma Europeia, chega no Brasil, né? Tem também a tradição pentecostal, que vem daí também no começo do século XX, muito forte. Mas aí existem maneiras diferentes de entender, é muito rica a espiritualidade cristã. Quem se interessa sobre esse assunto, tem um livro muito legal chamado Rios de Água Viva, do Richard Foster. Bacana. É um livro onde ele vai dar uma visão panorâmica de diferentes tradições de espiritualidade. No meio evangélico, né? O Richard também, só desculpa. Celebração da Disciplina, das disciplinas isso, Celebração da né? Disciplina Espiritual, que é um livro menor, mas nesse Rios de Água Viva ele dá esse panorama mais amplo. Sim. Tem um outro legal também, mais técnico, do Alistair McGrath, que chama Introdução à Espiritualidade Cristã, e muitas obras. E aí o que acontece? Na tradição evangélica, essa questão do devocional, de orar, de cantar ali no quarto, é muito ligada ao movimento evangélico, especialmente ao movimento holiness, o movimento de santidade, a tradição pietista, a tradição metodista, que trouxe de um modo muito forte essa questão desse momento a sós, de piedade, de oração, que se ramificou depois em presbiterianos, batistas, assembleanos e tal. Bom, por que eu digo isso? Porque na minha adolescência eu tive essa formação evangelical, a minha espiritualidade, ela é essa espiritualidade bem evangelical, ela é essa espiritualidade de ir lá, de fechar a porta no quarto, de orar. E aí eu tenho muitas maneiras de fazer isso, né? Assim, primeiro, através dos meus momentos de estudo da Bíblia. Eu, bem ou mal, querendo ou não, de um jeito ou de outro, eu tenho que ler. Eu estou lendo a Bíblia o tempo inteiro. Eu não me afasto do texto. Eu estou sempre com uma Bíblia. A Bíblia que fica comigo já fica toda arriscada. E ali, naquele momento de ler a Bíblia, é o momento também de orar. Um momento de preparar uma mensagem, um momento eu estou orando, estou lendo a Bíblia. Porque pregar para mim é a vida. Pregar não é uma tarefa que eu faço, não, pregação é a vida. Então ela incorpora com a vida de uma maneira que ela fica indissociável. Uma coisa né? só. Ela não é um ritual, ela não é um ritual, ela não é um trabalho de escola que eu apresento, não, uma palestra numa empresa, não. Então o tempo inteiro eu tenho que estar vivendo e pregando, vivendo e pregando, vivendo e pregando. E isso eu vou orando. É óbvio, mas é muito louco. Outra coisa, são momentos, prática, são todos os momentos que eu fico a sós. Eu transformo esses momentos em períodos devocionais. Vindo pra cá no trânsito virou um momento de oração. Hoje eu lavei a louça. Lavar a louça, eu tô lavando louça e Deus está trabalhando por mim. Entendeu? Sim. Eu tô lavando louça, hoje eu lavei a louça orando o tempo inteiro em comunhão com Deus. Aquela coisa do orar sem cessar. E eu tenho aprendido muito também, lendo mais sobre essas outras tradições diferentes da nossa, assim, outras maneiras, né?
Tem também um exercício que chama oração responsiva. O que é oração responsiva? É um modo de orar assim. Toda vez que você repete uma coisa na sua vida, você vai e lembra da oração. Então, por exemplo, tem uma mulher que ela é caixa no supermercado. E aí ela faz uma oração responsiva. Ela fala, toda vez que chega alguém para comprar, eu vou orar por ele, vou fazer oração. Então são outros exercícios. Aí ela tá lá parada, chegou alguém, ela chegou alguém, eu oro. Aí ela tá lá passando e orando. Deus abençoe essa pessoa, abençoe a minha vida, tal. Aí conversa e tal. Chegou, aí ela vai orando. Então é muito legal você aprender, né? E é o viver orar sem cessar mesmo, né? Viver, orar. Tem um monge, que é o Ansel Grum. Ele tem um livro sobre a espiritualidade do silêncio, onde ele ensina também como que o silêncio é importante para a espiritualidade, né? Ouvir a Deus, se colocar na presença ali de Deus, sabe, de conscientemente, contemplar, de conscientemente, conscientemente entender. Aí ele fala sobre o silêncio, é uma coisa que a gente tem que aprender. Cara, isso é muito legal. Tem que fazer um podcast só de espiritualidade. Eu ia falar isso, porque é muita riqueza espiritual. Eu tenho